Olá, meus amigos, professor Márcio Peixoto, voltando para a nossa aula, continuando a ação penal aqui no nosso concurso em casa. Hoje tratando especificamente dos princípios informadores da ação penal pública incondicionada. Nós vimos em outro momento que a ação penal pública incondicionada é aquela em que o promotor de justiça é obrigado a proceder, que por uma questão de política criminal, o membro do Ministério Público não tem jeito. Ele é obrigado a iniciar a persecução penal, evidentemente, desde que tenha ali a justa causa para a nossa ação penal. Entretanto, nós temos alguns princípios informadores de extrema importância para a nossa prova. Agora, antes de mais nada, convido vocês a dar um likezinho aí, convidando vocês aí mais uma vez para a gente conseguir manter esse nosso canal, ok? Não se inscrevam, não se esqueçam de inscrever no nosso canal Concurso em Casa, ok? Agora, vem comigo. Trabalhamos aqui com a nossa telinha nesse exato momento e trouxe aqui para vocês alguns princípios que vão nortear a tentar entender melhor questões que, quando caírem na sua prova, ficar mais fácil de responder. Agora, nós trabalhamos no direito com princípios, e separamos alguns para vocês, iniciando a obrigatoriedade da ação penal pública incondicionada, que diz o seguinte, conforme está no nosso material: presentes os requisitos legais, o Ministério Público está obrigado a patrocinar a persecução criminal, ofertando denúncia para que o processo seja iniciado. Vamos imaginar uma extorsão, vamos imaginar um roubo, um homicídio doloso. O MP é obrigado a proceder oferecendo a denúncia. Não esqueçam esse princípio da obrigatoriedade, como dizem lá no Rio de Janeiro, não tem caô, não tem história, o MP é obrigado a proceder, princípio da obrigatoriedade. Por outro lado, nós também temos o princípio da indisponibilidade, outro princípio que despenca na nossa prova quando se trata da ação penal. E diz o seguinte: uma vez proposta a ação penal, o MP não pode dela dispor. Vamos imaginar que o promotor ele ofereceu uma denúncia, a denúncia foi aceita pelo magistrado, o promotor está na sua casa ali, tranquilo, no domingo, vendo o Fantástico. Eis que de repente, volta e me acontece isso, eis que de repente tem uma notícia dizendo que aquele cidadão que está preso, na verdade, ele é inocente. Quem deveria ser preso é seu irmão gêmeo. E o promotor, né, sequer ali observou o mínimo, que era para ver se o CPF batia, embora a qualificação fosse a mesma, mas o CPF batia. E aí começa a dar aquela dor nele: caramba, o que eu fiz? Eu denunciei o sujeito ele não é o criminoso. Eu não tenho como simplesmente, sendo promotor, ir ao cartório, no fórum, por exemplo, me dá o processo, deixa eu entrar no sistema, eu vou acabar com esse processo porque o fulano é inocente, eu não posso dispor. Evidentemente, esse sujeito ainda vai ficar um tempo, infelizmente, na cadeia, por meio de algum remédio constitucional, que vamos trabalhar isso dentro de direito constitucional. Ele vai se livrar solto, ele vai ter, se for o caso, ali um habeas corpus, se a prisão for ilegal, um relaxamento de prisão, e depois iniciar umas diligências para ver se realmente o seu irmão gêmeo vai ser incluso no processo, ou se vai abrir um processo, a depender do caso concreto, mas o fato é, ele não pode desistir da ação. E outra coisa, vamos imaginar, tem uma situação pior, o sujeito foi condenado e o promotor pensa: 20 anos de prisão é pouco, esse cara merece 25, 26 anos, vou recorrer, vou apelar para que haja uma piora no seu estado. E no meio ali do recurso, do prazo do recurso, do término, ele sabe dessa notícia. Ele: caramba, eu denunciei o sujeito de forma equivocada, estou pedindo para que o juiz, por meio de recurso, piore a situação do sujeito, e o cara é inocente.
É a mesma ideia. Eu não posso desistir nem da ação, nem do recurso. Tá? Parece esquisito isso, de certa forma é, mas é um dos princípios informadores da ação penal. Outro princípio também não menos importante, que caiu inclusive na prova de delegado do Rio de Janeiro recentemente, tá? Na área de segurança pública, que foi o princípio da oficialidade. A persecução em juízo está a cargo do Ministério Público Oficial. A persecução em juízo está a cargo do MP. A persecução em juízo é dele, tá? Outro princípio aqui, a autoritariedade. O MP é órgão de persecução criminal, é autoridade pública. Não existe promotor ad hoc. Quem é o ad hoc? ADHOC, não é ad hoc, que não tem nada a ver com música. Ad hoc é um termo em latim que significa para aquele ato, para aquele determinado momento. Então, a autoritariedade também é outro princípio importante em que diz que o membro do parquet, o promotor, ele também é autoridade pública. Outros princípios, vem comigo, vem comigo. Oficiosidade. Oficiosidade. O que seria? A ação penal pública incondicionada não carece de qualquer autorização para instaurar-se, devendo o MP atuar de ofício. Como assim, professor? Não entendi. Oficiosidade. Quando se trata de ação penal pública incondicionada, o promotor não precisa de autorização de um magistrado. Já pensou? Se todo grave problema que ocorre no nosso país, o promotor tivesse que pedir satisfação para um magistrado, satisfação para um ministro ou alguém do executivo, por exemplo, seria bizarro. Nada andaria nesse país. O nosso sistema já é burocrático. Iria ficar mais burocrático ainda, não tem sentido. Ele é o dono da ação penal. Ele não precisa de nobody else, ele não precisa de ninguém para iniciar aquela persecução penal. Então ele age de ofício, sem provocação de ninguém. Ele por si só se basta. Ele nem representa. Você pega uma peça do membro do Ministério Público, eu, fulano de tal, presento. É o estagiário, olha aquilo. Ah, o cara não sabe nem escrever, é promotor, ele apresenta. É, mas ele apresenta mesmo. Ele não representa, ele é o próprio, ele é órgão. Ele é órgão, tá? Não é o João Batista da Silva, não é o cidadão, é o promotor, é o órgão, membro do parquet. É um estrangeirismo. Parquet significa assoalho em francês. Infelizmente, a gente tem esse costume de pegar muito estrangeirismo e jogar ali no âmbito do judiciário. Caiu na prova membro do parquet, eu já sei que é promotor, mas o principal é que ele atua de ofício. Continuando aqui, outros princípios também muito importantes para a prova. Talvez o mais importante seja o da indivisibilidade, que diz: o MP tem o dever de ofertar a denúncia em face de todos os envolvidos na prática do mal, na prática da infração penal. Olha, o promotor, ao saber que 8 pessoas, por exemplo, praticaram um determinado delito, ele é obrigado a ofertar denúncia em relação aos 10. Ele não pode ficar escolhendo, esses 3 aqui, e agora eles são religiosos, ficam direto ali na igreja. Eu estou percebendo um crescimento espiritual, ninguém quer saber disso. O fato é, eles praticaram o crime. Os 10 serão jogados ali no meio da denúncia. Agora, o que deve ser observado, e principalmente para a prova, é que, embora todos esses estejam no bojo da persecução penal, nós temos que individualizar as penas, individualizar as condutas. É claro que as penas, isso ali vai ser feita na frente por meio de uma autoridade judicial, de um magistrado. Agora, quando eu penso na individualização das condutas, ela tem que ser colocada na denúncia. Eu não posso fazer uma denúncia genérica. Os 10 praticaram homicídio. Sinceramente, 10 praticaram homicídio? Será mesmo? Colocamos as 10 pessoas, todas com a pistola, para matar o sujeito. No 3 a gente atira, tá? 1, 2, vai. Não, claro que não. 2 ou 3 mataram. Alguém esquartejou.
alguém fez a logística, outro ficou com medo, você vai dar problema, faz não. O outro ficou, vai. E na hora do vamos ver não fez nada. Agora, todo mundo tem que ir e estar inserido na denúncia. E não esqueçam da individualização das ações. Agora, o que pode ocorrer também? Esse é o entendimento clássico. Coloquei para vocês uma observação que para o STF e para o STJ, o princípio da indivisibilidade da ação, quanto à validade do processo, é inaplicável à ação penal pública no sentido de que o oferecimento da denúncia contra um acusado ou mais não impossibilita a posterior acusação de outros. Como assim, professor? Os 8 foram condenados. Só que percebeu-se pouco tempo depois que tinha mais 3 para colocar, mas já tinham sido condenados 8. E aí faz o quê? Os 3 vão se dar bem, vai cantar a música do Frozen, livre estou, livre estou, livre estou? Claro que não. Claro que não. Abre-se ali uma nova persecução penal, vão se defender e tal, mesmo com possibilidade de existirem decisões contraditórias, mas haverá uma nova denúncia contra esses acusados. Pode acontecer até mesmo numa audiência de instrução e julgamento, no meio do julgamento percebe-se que tem outros envolvidos. A depender do caso concreto, faz um aditamento, coloca todo mundo ali também como envolvido, aí é claro, nova defesa, novas oitivas, enfim, novos interrogatórios, mas nesse sentido, o STF e o STJ dizem que por poder incluir em nova denúncia outras pessoas, alegam que essa indivisibilidade não é exatamente não flexível, ao contrário, eles até adoram o termo indivisibilidade mitigada. Mitigada significa diminuída, no conceito ali mais rústico da palavra, e isso é interessante vocês saberem. Agora, nós temos um outro princípio também bem interessante, que também despenca em prova, que é o princípio da intranscendência ou pessoalidade, que a ação só pode ser proposta contra quem se imputa a prática do delito. Quem praticou o crime fui eu, não posso ficar botando na conta do meu pai, eu não posso passar o resto da vida botando a culpa na Eva e na culpa do Adão se eu pratico o mal o tempo todo. Quem pratica o mal sou eu, quem pratica o crime sou eu que tenho que ser responsabilizado pelo problema. E aí um dia desse, eu estava vendo um programa jornalístico que era o seguinte fato, era um jogo de futebol, de várzea, e o pessoal jogando, um rapaz estacionou um veículo e colocou um som muito alto. Os vizinhos entenderam que era inconveniente, chamaram a polícia militar e 3 policiais militares foram ao encontro desse rapaz. O vídeo não dá para você perceber nenhuma fala, estava um pouco longe a filmagem e realmente não dá para perceber exatamente o que aconteceu. Mas aparentemente o rapaz estava voltando ao veículo para desligar o som. Não sei por quê. Não sei se o rapaz falou alguma coisa, ou foi mal interpretado, ou quis ofender os policiais. Não dá para saber o que houve. Os 3 policiais tentaram algemá-lo e acabaram conseguindo, embora o rapaz tenha oferecido resistência à prisão. Algemaram esse rapaz, colocaram o rapaz na parte de trás do seu veículo, ele ficou virado para a esquerda e não viu que o seu pai, se aproveitando do descuido de um dos policiais, pega a pistola do policial quando começa um tiroteio. Resumo da ópera: um policial morto, outro policial ferido e o pai do rapaz morto pelo terceiro policial que conseguiu ali não ser alvejado. Quando chegou no Ministério Público, o Ministério Público entendeu que esse rapaz que foi algemado, ele deveria ser denunciado pelo crime de homicídio, duplo homicídio, na verdade, e uma terceira tentativa. E o que a Defensoria Pública fez? Entendeu que deveria ser aplicado exatamente esse princípio, o princípio da intranscendência e o princípio da pessoalidade, em que ele não poderia responder para a ação do seu pai. Não tinha como você comprovar uma coautoria desse rapaz com seu pai. Ninguém conseguiu comprovar, por exemplo, que ele disse: pai, pega a pistola, me dá a pistola, pai, vou matar esses. Não teve como, vou matar esses policiais. Não tem como você comprovar isso. E aí eles entenderam
que esse princípio da intranscendência deveria ser aplicado e foi acatado pelo magistrado. E aí um exemplo de aplicação técnica para esse princípio que é muito importante para a nossa prova, ok? Não sai daí não, vamos para o próximo conteúdo que também vai despencar em prova e vamos trabalhar essa matéria também muito bem com vocês, que são princípios também formadores, mas da ação penal privada no outro bloco. E deixo aqui ainda um aviso para vocês curtirem com muito carinho aí, caso você gostou do conteúdo. Não apenas curta, mas se inscreva no canal, que isso ajuda a todos nós a continuar aí com essa difusão das informações, que é muito importante para você, concurseiro, que nós gostamos muito. Até mais, um abraço e bye!